Para finalizar, vai conhecer quando seu modelo de vendas deve ser consultivo e as etapas para começar a desenvolver sua verdadeira máquina de vendas. Bora para cima! E como é que você faz esse tipo de abordagem consultiva? Primeiro, né, você entra com uma abertura, a saudação ali, ela deve ser bem breve, bem rápida, nada de ficar falando muito de si, nada disso. É uma abordagem do que você faz e quem é você, sua empresa, o que você faz e o motivo do teu contato. É isso, tá? É isso. Uma abordagem de abertura tem que ser muito simples, porque quem tem que falar dentro desse processo é o cliente potencial, não a gente. A gente tem que falar o menos possível. A gente vai ter alguns treinamentos, algumas técnicas para implementar isso, inclusive vai ter um treinamento onde eu vou dar para vocês um modelo de script para vários tipos de serviços diferentes, para vários tipos de clientes diferentes. Então, na hora certa, a gente vai ter esse modelo para colocar em prática e, obviamente, cada um de vocês vai construir o seu, mas tendo uma base ali, tendo um conceito por trás para que você construa a sua abordagem de sucesso, a abertura de sucesso. A fase de investigação, como eu falei, a gente vai ter um treinamento sobre metodologia de qualificação, de investigação. Então, a gente vai aprender sobre isso mais na frente, mas essa é a principal etapa do processo de venda. A fase de investigação, que é a fase de diagnóstico, né, é essa fase que é a fase da qualificação do cliente. É aqui que a gente vai identificar se o cliente realmente está pronto para avançar ou não. Então, essa é a principal etapa do nosso processo de venda. Quando você identifica que o cliente já tem consciência e está pronto para avançar dentro do processo, volta a falar, tá? 90% não vai fechar por algum motivo, tá? Mas avançar dentro do processo pode ser que ele não feche agora, mas feche daqui a 1 ano, 2 anos, enfim, que ele se prepare para fechar. Tá? O importante é a gente dar uma consultoria de fato para ele, dar um coaching ali para ele do que ele precisa fazer para que ele retorne e no futuro feche. Tá? O que ele precisa fazer para fechar aquele tipo de serviço. Após feita a parte de diagnóstico, a parte de investigação, a gente entra na parte de ganho de autoridade, que é nada mais do que a demonstração de capacidade. Quando vocês, né, vão mostrar para o cliente como que você vai resolver aquele problema dele de forma mais rápida, prática e que seja bom para todo mundo. Todo bom negócio tem que ser uma via de mão dupla, tem que ser bom para as duas partes. Então, é nessa etapa que você vai demonstrar para ele exatamente como que o serviço vai ser executado e no final, a última etapa, a obtenção de compromisso. A próxima etapa daquele contato, né? Se vai ser de um orçamento para definição, se vai executar ou não vai, ou se definiu que vai executar, quando que vai começar. Então, assim, é a obtenção do compromisso. É exatamente o próximo passo que deve ser dado entre as duas partes. E aí, como que a gente, de fato, monta a máquina de venda? A nossa máquina de venda deve ser colocada em 3 etapas distintas, né? Que dentro do nosso curso aqui são chamadas de pílulas, né? Então você precisa tomar 3 pílulas para você ter a tua máquina de vendas montada. A primeira pílula, tá, é a pílula dos processos. Você precisa conhecer todos os processos que vão ser usados para que a gente consiga medir, mapear, controlar tudo que deve ser feito. Depois que a gente tomou a pílula dos processos e os processos já estão correndo nas nossas veias, a gente vai para as pessoas, né? Como eu falei, acredito que todos que estejam aqui assistindo tenham um modelo de venda mais complexo. Dentro desse modelo de venda mais complexo, a gente precisa de pessoas treinadas.
que saibam dessa complexidade e que tenham consciência dessa complexidade para que não avance mais do que deve em cada fase. Então, essa complexidade, essa consciência da complexidade, exige treinamento, né? E exatamente para que as pessoas saibam o que deve ser feito em cada fase. E, obviamente, né, a terceira pílula, né, de ferramentas, né, para que a gente consiga ter as 3 pílulas correndo nas veias de forma consistente, essas pessoas precisam ser treinadas nas ferramentas que serão usadas. Seja elas ferramentas de prospecção, ferramentas de engajamento, ferramentas de e-mail marketing. E a gente vai abordar diversas ferramentas que você consegue aplicar no final desse curso. Você já consegue montar todas elas. Muitas ferramentas que eu vou apresentar, você consegue iniciar com elas gratuitamente, tá? E aí você consegue exatamente medir aonde que estão os seus gargalos e tudo mais, para que você contrate ferramentas de acordo com o que você vai precisar e evite de investir de forma errada. É normal que as pessoas me procurem: pô, Daniel, qual ferramenta que eu uso para tal coisa, para aquela tal coisa? Pô, eu quero vender mais, qual ferramenta que eu uso? Ferramenta é meio, não é fim. Então, antes das ferramentas, a gente precisa de processos bem definidos, pessoas bem treinadas, para aí sim que as ferramentas tenham o efeito que a gente precisa. Senão, você vai jogar dinheiro fora, vai rasgar dinheiro. Acho que ninguém está podendo rasgar dinheiro, não é verdade? E aí, para finalizar essa nossa primeira etapa, esse nosso primeiro resumão aí de tudo que a gente vai ver, né? A gente já falou muito sobre mentalidade, sobre mindset. Então a reflexão de agora é: decidir o que não fazer é tão importante quanto decidir o que fazer, tá? Então, quem falou isso foi Steve Jobs. Para que a gente consiga otimizar o nosso tempo, né? O que a gente tem de mais escasso não é dinheiro, né? É tempo. Como eu falei, tanto para o Steve Jobs quando era vivo, né? Mas Bill Gates, Elon Musk, que agora está muito na boca do povo, né? O dia tem 24 horas para todo mundo. Então o que a gente tem de mais escasso é o tempo. Então a gente tem que decidir. Muito mais importante do que decidir sobre o que vai fazer, é sobre o que a gente não vai fazer, é sobre o que a gente pode e deve abrir mão. Beleza, pessoal? Então espero que seja uma boa introdução. Espero que tenha ficado muito claro, muito evidente todo o nível de conhecimento que a gente vai adquirir daqui em diante. Nosso próximo passo agora o próximo vídeo vai ser sobre a gente criar um cronograma, uma agenda juntos, e também montar aí, colocar em prática o primeiro exercício, né, do SMART, para que a gente já defina aí as primeiras metas e de onde a gente vai chegar. Show de bola? Gente, obrigado aí, e vamos para o próximo vídeo. Vamos começar os treinamentos práticos, tá? O importante é colocar a mão na massa. Valeu, um abraço.